Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Ficante disse que queria algo sério. 2 meses juntos, fez planos, depois se afastou, alegou síndrome de burnout, que estava sobrecarregado no trabalho e que ia se desligar de tudo. Acha que foi mera desculpa? Bom, para quem não sabe o que é síndrome de burnout, é aquela pessoa que está estafada de trabalho. Trabalho, né, despertou nela coisas psíquicas, ela é a estafa, está estafada. Vamos falar no popular. Veja bem, minha querida, pode ser mera desculpa? Pode. Necessariamente é isso? Mera desculpa? Não, até porque o ser humano não tem uma regra, então, nós não somos feitos em larga escala, produzidos em série e recebemos a mesma programação. Tanto que, por vezes, respondemos a um mesmo estímulo de maneira distinta. Um mesmo estímulo, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e a gente responde de maneira distinta. Exemplo disso é você ali assistindo a um stand-up. Então, você está no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ouvindo a mesma piada. Então, o estímulo é o mesmo, a piada. E as pessoas que estão ali naquele teatro respondem de maneira distinta. Óbvio que a tendência é responder de maneira igual. Por quê? Porque a partir do momento que eu compro o ingresso para assistir aquele comediante, é porque eu já me identifico com o jeito dele. Então, já tem uma identificação, mas ainda assim, tem piada que tem gente que vai rolar de rir, o outro não vai achar tanta graça, e o outro pode até se sentir ofendido com aquela piada. Então, o estímulo é o mesmo, mas as reações são distintas e, aliás, proporcionais, muitas vezes, ao que está dentro de mim. A minha configuração. Por isso que aquela piada pode ter feito com que eu me sinta ofendido, porque aquilo ali está de alguma forma na minha configuração, aquilo que ele mencionou. E eu me senti ofendido por aquilo. O outro não. A configuração dele é outra, por isso que ele riu. O outro, pelo contrário, tem um pensamento que inclusive vai de encontro, vai contra o meu. Por isso que ele rola de rir e assim por diante. Então, necessariamente é desculpa? Não. Como eu estou dizendo, a configuração do ser humano é distinta. Então, tem pessoas que, de repente, elas estão tão estafadas, elas estão tão sobrecarregadas que eu preciso me desligar e eu quero desligar de tudo. Principalmente se é um namoro com cobranças. Tá vendo como eu digo que a configuração é um namoro com cobranças? Porque se for um namoro com cobranças, eu quero me desligar inclusive do namoro. Eu tô tão estafado, meu trabalho são cobranças, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Então, aí eu consigo um afastamento, o médico me dá um afastamento e aí eu quero me afastar inclusive de você. E aí eu vou usar isso como desculpa, por quê? Porque eu preciso... Mas não é uma mera desculpa. É porque, de fato, eu preciso me desligar do namoro porque eu não aguento mais cobrança. E eu cheguei num ponto que só pensar em cobrança já me arrepia, já começa a me dar pânico. Então, sim, eu me afasto de você, mas existe um outro fundo também ali por detrás. Agora, se não for isso, pode ser só uma mera desculpa? Pode, certo? Por quê? Se o meu namoro é um namoro leve, se o meu namoro não tem essas cobranças, a ponto de eu fazer até associação com as cobranças e metas de um trabalho, olha só, tem namoro que é tão pesado que por vezes ele chega a ser mais pesado que o trabalho, que é cheio de meta, cheio de coisas para atingir e eu tô todo dia com pressão ali. Então tem namoro que é tão pesado a ponto de ser comparado com toda essa dinâmica de pressão que existe no trabalho. Então, se o meu namoro é leve, aí sim pode ser que seja uma mera desculpa mesmo. Já estava querendo terminar, já estava querendo, cair fora do relacionamento e aí usa essa situação do burnout para cair fora do relacionamento. Porque se o meu relacionamento é leve e eu tenho problemas no trabalho e eu preciso me afastar que eu estou estafado, a chance é que, na verdade, eu tenha no relacionamento um refúgio, um ponto de apoio. Não que eu vá querer também me afastar do relacionamento. Então, um relacionamento leve é um lugar de refúgio. Tô tão cansado lá, tô tão não sei o que, né? E aqui eu sei que eu posso também me apoiar.
Assim como se eu tenho relações leves dentro de casa, meu pai e minha mãe são pessoas que me apoiam, eu tô dentro de casa e eu sei que eu tô num lugar confortável, onde eu vou recarregar minhas energias. Assim como eu posso recarregar minhas energias com a minha namorada, o meu relacionamento, que também é leve, que também é uma pessoa que me apoia, que está comigo, que eu sei que eu posso contar. Então, vocês estão entendendo? Por isso que eu sempre digo que tudo tem um contexto. Sem esse contexto, a gente não consegue fazer reflexões produtivas. Reflexões que correspondam, sabe? Não vou dizer que correspondam totalmente à realidade, mas que cheguem o mais próximo dela. Eu preciso do contexto. Senão, coisas descontextualizadas são a pior coisa do mundo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa aqui, vou dar um exemplo de coisas fora de contexto, onde ela pegou uma mensagem do namorado dela que era claro e evidente que ele estava traindo. Era claro e evidente. Eu só vou contar a última mensagem que a mulher, por exemplo, mandou para ele. Obrigada pela noite. Só vou falar essa. Não vou falar as outras, porque as outras mostravam claro e evidente que ele estava traindo. Então só vou falar essa. A mulher, que ele então traiu a namorada, no outro dia a mulher mandou obrigada pela noite de ontem. Só que aí, como a namorada descobriu, pegou tudo isso, depois de uns dias, ele foi lá conversar com a mulher para a mulher mandar outra mensagem. Aí a mulher mandou, obrigada por a semana passada, né, que você foi lá me ajudar naquele problema que eu tava, aquele problema que eu tinha. Então, obrigada pela amizade, amigo. Aí a pessoa não consegue nem disfarçar que foi lá, pediu pra outra fazer isso, porque senão o namoro dele ia acabar. E aí, uma semana depois, a outra manda uma mensagem dessa, então. Só que o que acontece? Quando a namorada terminou com ele falou pra sobrinha dele, por exemplo, que a namorada era injusta, que acusou ele sem provas, que não sei o quê, e porque ele foi lá só consolar uma amiga dele. E aí pegou, printou e mandou para a sobrinha essa mensagem que a mulher mandou para ele, agradecendo a amizade. Não mandou o resto. Não podia ter mandado o resto. Aí a sobrinha conversando com a namorada, mas se a mulher tivesse... Olha o que a sobrinha falou ainda. Se a mulher tivesse dito obrigada pela noite, né? Mas não, ela tá falando obrigada pela amizade e tal. Aí a moça, né, que agora era ex-namorada, pegou e fez assim, tá, mas ela foi exatamente isso que ela falou, obrigada pela noite. Não, ela falou obrigada pela amizade. Aí ela mandou o print da outra, né, das conversas, que eu falei pra você que já tinha conversas antes, que deixa claro e evidente a traição. E a outra falando, obrigada pela noite de ontem. Aí a sobrinha ficou quieta, né? Ah, tá. Ele não tinha me mostrado isso. Ou seja, o tio não tinha mostrado isso, né? Mostrou só o que era conveniente para ele. Então vocês estão vendo uma informação fora de contexto? Coisas fora de contexto? A interpretação é totalmente outra. Por isso que eu tenho que contextualizar. Por isso que no caso aqui, eu tenho que pensar como é o nosso namoro. O meu namoro é um namoro leve ou o meu namoro é um namoro cheio de cobranças, cheio de coisa? Se é cheio de cobranças, eu entendo por que a pessoa, inclusive, agora quer se afastar do namoro. Se é um namoro leve, pode ser que seja uma mera desculpa. Sim, a pessoa já queria terminar e se aproveitou disso. Lembrando a você que se você quer saber sobre os meus atendimentos, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá tem todas as informações dos atendimentos, dos pacotes, valores, está tudo certinho. Lá também tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.